Pera, uai. Nós estamos juntos aqui, já almoçamos juntos, já dançamos juntos, cantamos juntos. Eu não preciso dar boa tarde para vocês, né? Nós estamos dentro de uma tarde tão maravilhosa que dá oportunidade tão especial de encontro para cada um de nós, que eu me sinto presenteado de estar aqui falando com vocês. E depois dessas flores, desses presentes todos que caíram do céu sobre as nossas cabeças, fazer uma comunicação em algum sentido com a mente é quase atrapalhar a meditação. A gratidão por estar junto com vocês todos, com os parentes daqui, dessa região aqui, do litoral, que é o povo Guarani. E nós, quando nos deslocamos pelos lugares, né, pela terra, nós encontramos sempre lugares onde os nossos parentes de tempos muito anteriores a esse desenho do Brasil, com suas geografias, gente antiga que já cuidava desses sítios, desses lugares, merecem sempre a nossa reverência quando a gente circula, pedindo licença para cada um desses nossos guardiões dos lugares, para nós podermos falar nos lugares, chegar nos lugares. Então, com a licença dos nossos irmãos dessa região aqui, que são os Imbeá Guarani, eu quero saudar todos os nossos amigos e agradecer o convite que esses nossos queridos amigos da Ciranda me fez para estar aqui junto com vocês. Eu estou querendo modular timbre da minha fala com esse microfone para não ficar atrapalhando o estado de bênção que é a gente estar aqui com essa chuva diminuindo para criar essa atmosfera tão acolhedora para o nosso encontro. E agradecer o Chay Biraci com a família dele. E foi muito bom ele vir encontrar com os parentes aqui na semana do aniversário dele. Que bom que é isso, que a gente pode celebrar junto com ele, todos vocês juntos. E eu estou me sentindo dentro de uma verdadeira celebração aqui nesse encontro com vocês. Eu tive notícia das experiências que vocês, dessa experiência social que vocês vêm fazendo aqui,
de olhar a educação, isso que essa instituição que na cultura do Ocidente tem uma importância tão grande, na instituição da escola, um lugar onde acontece essa preparação das pessoas para o mundo, a escola. E quando eu fui convidado para estar junto com vocês, falando um pouco da minha experiência sobre o assunto, eu fiquei pensando em que eu vou poder contribuir para quem já está enfrentando o desafio de levar o cotidiano dessa experiência com as famílias, com os colaboradores da escola, num tipo de comunidade de aprendizado que já conseguiu, digamos assim, se distinguir da ideia geral de escola como um lugar de domesticação da pessoa, já escapou desse paradigma, né, que infelizmente ainda é o paradigma da escola sentido geral. Sentido geral, escola é um lugar para domesticar as pessoas, domesticar os espíritos e conduzir para o mercado de trabalho e para o alinhamento com a mentalidade de cada um dos países, dos lugares do mundo onde nós estamos como membros de uma comunidade, como famílias. E eu fiquei pensando nesse campo tão importante que se situa essa experiência da educação. Qual a entrada que poderia ser criativa para a gente, considerando a experiência de vocês, considerando que vocês já têm caminhado nesse sentido de construir outras experiências nas nossas conversas, me preparando para vir para cá, uma noite a gente tinha uma ótima ocasião em que estava o Chai Biraci, o Chai Sian Runiquim, que é do povo lá do Acre, visitando a casa de um amigo, e a Carla e a Débora e a Caixa nos visitaram, e a gente ficou até tarde conversando sobre comunicações ligadas com essa ideia, como que um povo que vive na floresta, que não tem a complexidade de uma comunidade urbana, transmite dentro da sua tradição, da sua cultura, o que é importante na formação de uma pessoa, na formação da pessoa. Pensando na formação da pessoa não como indivíduo, porque também a maioria de nós se acostuma com a ideia de que pessoa e indivíduo é a mesma, digamos, definição. Considerando que nós não estamos falando de indivíduos, mas nós estamos falando de pessoas, e essas pessoas estão em contextos e estão em culturas que são muito importantes ser levado em conta quando estamos falando dessa experiência de constituir uma comunidade de aprendizado. Estou usando essa ideia de comunidade de aprendizagem
nos termos que a maioria de vocês já conhecem, e que é um passinho à frente na ideia de uma relação do mestre e professor com os alunos, não é uma coisa vertical. Considerando que todos estão ensinando, todos estão aprendendo. É a experiência de todos ensinarem, todos aprenderem. Que é uma experiência muito desafiadora, porque ela conflita exatamente com as diferenças. Porque quando nós pensamos que todos ensinam e todos aprendem, a gente não pode sublimar as diferenças. Aí eu queria lembrar que o que é importante considerar é o contexto e a cultura. Vamos considerar essas duas linhas, assim, o contexto e a cultura, para orientar a nossa comunicação, tá bom? No caso de uma conversa aberta, assim, que a gente fosse fazer, não só na rede, essa rede que é muito, muito especial pela sua localização, pela sua natureza de engajamento, pelo trabalho colaborativo, pelo trabalho voluntário, que são as características dessa rede Ciranda da Educação. Eu fiquei, assim, muito feliz de saber quanta confirmação de disposição, de boa vontade, que pessoas com diferentes competências voluntariam seu tempo para construir esse jardim que é essa experiência de pessoas construindo juntos uma visão, dando materialidade para uma visão. Assim como nos cantos que nós ouvimos, esses cantos que têm o poder de projetar para nosso espírito visões. Se nós conseguimos no nosso trabalho, no nosso cotidiano, fazer também, estender para a nossa vida ordinária a mágica de projetar as ideias e fazê-las se materializarem, isso é uma experiência muito animadora num mundo onde nós ainda temos muitas contradições. Principalmente quem está dedicado e consciente mesmo desse mergulho no conhecimento e na disposição de atuar em diferentes pontos dessa rede, seja como quem faz o serviço de promover o cotidiano desses encontros, dessas experiências reais, né, da aprendizagem, seja como mantenedor ou como ativo fazedor da rotina disso, pensar a possibilidade de uma experiência dessa acontecer com uma comunidade que vai para além de 1000 pessoas, para uma comunidade que vai para além de 10.000 pessoas, para uma comunidade que alcança 100.000 pessoas. Então são células, né? São células que vão criando potência e que podem ser inspiradoras de outras células tão potentes, tão criativas quanto essa que nós estamos compartilhando, experimentando. Esses
termos foi o que me interessou e que me animou a pensar, junto com vocês, como que essas experiências singulares, né, porque elas nascem num determinado contexto e porque elas são sustentadas por uma determinada cultura. Tem uma cultura local aqui, em Paraty, e nos outros pontos da rede que estão presentes aqui, que possibilitou esse tipo de experiência que está sendo feita. É muito importante considerar isso, considerar esse contexto e considerar a cultura desses coletivos que estão cooperando para essa experiência. Não imaginar que esse contexto e que o contorno, né, da cultura dessas integrantes da rede seja um fato menos importante, seja um elemento menos importante do que qualquer outro. Ele é muito importante, talvez ele seja até determinante para essa experiência poder estar ocorrendo de uma maneira tão próspera, tão criativa e com possibilidade de se reproduzir em outros contextos. Um dos desafios que eu entendi que esse ponto inspirador da rede tem é o de ser sustentável, ter sustentabilidade. E é muito interessante esse requisito, né, de ser sustentável, porque o desafio, na verdade, é quase que o dar conta de fazer essa experiência. Assegurar que ela seja sustentável seria assim, o desafio 2, né? Seria mais ou menos como disse o Marley, de uma maneira muito, muito potente e fácil de comunicar com o nosso coração, com a nossa mente, que nós não podemos jogar isso num lugar que é o futuro. A ideia da sustentabilidade de uma experiência agora subordina ela a uma coisa do futuro. Ela é agora. Eu não sei o que ela vai ser no futuro. Eu fico muito gratidão, Marlene, de você já ter iluminado esse ponto crítico do que eu vinha querendo comunicar, que é como assegurar que alguma experiência, por mais bonita, por mais transparente, íntegra que aconteça hoje, seja sustentável depois. Depois é depois. Essa observação acerca do que pode ser sustentável no longo prazo, ela pode tirar de todos nós a capacidade de dar as respostas que esse tempo que nós estamos vivendo, que o dia, o momento que nós estamos vivendo, que o momento que os que participam dessa experiência, desde da Liz até o nosso Tiramói, vamos ter que criar uma linha do tempo comum. Nós vamos ter que inventar uma linha imaginária do tempo comum para a gente ficar dizendo que depois vai ser depois. E essa possibilidade de comunicar práticas, né, que a gente poderia considerar que toda aquela maravilhosa exposição que o Marley fez de manhã, ele estava falando exatamente do que a gente podia descrever como uma das pedagogias, uma pedagogia que caberia na descrição da pedagogia indígena.
Eu não sei se alguém de vocês já teve a possibilidade de contato com alguma experiência que se configurou como pedagogia indígena. Por estar ocorrendo num contexto de um determinado território, com um povo, uma cultura, e que tinham, digamos assim, um contorno que dava para avaliar, para olhar o desenvolvimento daquela experiência ao longo de algum tempo. Por exemplo, 10 anos. Né? Se for olhado uma experiência dessa, você tem um tempo que digamos, que a gente pode abraçar ele simpaticamente, que é uma ideia de 10 anos, que é um sopro, e um lugar, que é um território, e um povo, uma população, que digamos, ela é participante ativa daquela experiência continuada. Dentro desse desenho que foram feitas algumas experiências de considerar a cultura, a cosmovisão, a tradição, como material dessa experiência pedagógica. Material. O território, a constituição daquele território, se ele é floresta, se ele é Mata Atlântica, se ele é o Cerrado, o Pantanal, informa o lugar, o território, informa o assunto que é objeto dos estudos. Além das pessoas, além da experiência vivida cotidianamente, o território é profundamente informado na experiência daquele povo, daquela comunidade, daquele lugar. Nós vivemos num território compartilhado por muitos povos e por culturas diferentes. O desafio de trazer para dentro de uma experiência e constituir, né, uma rede onde essas comunidades de aprendizagem se reconheçam uns aos outros, cooperem uns com os outros, colaborem com o desenvolvimento de cada uma dessas experiências, ele torna esse desafio, pela diversidade de cultura e de povos que nós somos, muito, infinitamente maior do que uma experiência de uma comunidade. Né? Uma comunidade que tem contorno territorial, que tem uma população que você consegue, digamos, ver essa população numa estimativa que eu mencionei, de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, né? Nenhum território de um povo indígena vai ser muito mais do que 20, 30 mil pessoas. Exagerando assim, demais, vão ser 20, 30 mil. No caso dos ticuna, ou dos povos de língua comum, como o povo tucano, lá no Alto Rio Negro. Para as comunidades pequenas, comunidades com 70, 180 pessoas, 300 pessoas, experiências de autonomia na geração dos conteúdos, do desenvolvimento dessa experiência e da capacidade dela se reproduzir e, digamos que, dar conta de tudo que aquele mundo precisa. Essa experiência de autonomia, ela é plenamente realizável. Então, talvez a gente devesse pensar bem se a gente pode transferir, assim, fazendo um destaque e cola de experiências que são muito criativas, que são muito
atraentes, são poderosas pela sua capacidade local de dar conta de tudo que a vida demanda para aquele lugar, para uma sociedade complexa, onde as pessoas são preparadas, de alguma maneira, para se engajar numa sociedade que é complexa, numa sociedade onde a pergunta que vai aparecer para muitos de vocês que estão nas experiências é quando os pais perguntam, mas meu filho vai ter que fazer depois um vestibular. Meu filho vai ter uma experiência maravilhosa durante 8 anos, ou talvez um pouco mais, mas depois ele vai ter que se preparar para um vestibular, para ele ir para a universidade, para ele seguir uma profissão. Essa linha que eu estou ressaltando sobre a pessoa e o indivíduo, ela aparece de novo agora no ponto da nossa conversa. O que uma determinada sociedade reproduz ou produz? Ela cria pessoas ou cria indivíduos? Uma determinada sociedade que forma pessoas, seres humanos, pessoas, ou que desde muito cedo projeta a individualidade, a competição e o que é típico da sociedade ocidental, né? Do mundo do Ocidente, não é uma exclusividade daqui do Brasil, é que as pessoas são mesmo obrigadas a fazer escolhas muito cedo sobre o que elas vão ser, que é aquela pergunta escandalosa que costumam fazer para as crianças: quando crescer? A pergunta: o que você vai ser quando crescer? Uma das perguntas mais indecentes que se repete em todos os lugares do mundo para uma criança. Como que você pode perguntar para um ser humano que está inaugurando aqui na Terra o que ele vai ser quando ele crescer? Você está tirando de cara a possibilidade dele continuar fazendo as experiências de se constituir como uma pessoa e começar a ser um indivíduo. Tudo na cultura do Ocidente é um elogio do indivíduo. É um elogio do indivíduo, né? Quando alguma pessoa se destaca numa determinada comunidade, essa pessoa deveria ser acolhida no que ela faz de melhor, não como um indivíduo, mas ela deveria ser acolhida como um ponto uma pessoa dessa rede que constitui essas experiências todas, sem imprimir o prestígio, a marca, a verdadeira idolatria que na cultura do Ocidente o indivíduo tem. Indivíduo. Toda coisa que dá certo no Ocidente é um indivíduo, um sujeito individual, não é um sujeito coletivo. Ele não se constitui num sujeito coletivo, ele se constitui numa personalidade extremamente atomizada, solitária, que tem sucesso. E, infelizmente, a base da educação, pensando em termo geral, ela é a plataforma de onde são projetados esses egos, essas quase pessoas que podiam se constituir em pessoas, mas que viram indivíduos e são projetados feito um foguete no espaço para serem o que são, campeões de alguma coisa,
tem até uma valorização assim, social, comum, né? Assim que as pessoas cumprimentam o outro, dizendo, e aí, campeão? E tem um elogio do campeão, tem um elogio do indivíduo, tem um elogio do personalismo, que é uma coisa que a experiência da transmissão dentro de determinadas variantes culturais, né? Imagina que no Brasil, hoje, né, com a história que nós temos de todas as, digamos, desencontros culturais, ainda são registradas a presença de 206 povos distribuídos por esse território, com a crítica de quem é que disse que é 206. Por quê, né? Já foi feita uma observação sobre isso. Quem é que, como é que chama, que rubrica, quem é que autoriza? Mas, de qualquer maneira, para efeito dessa comunicação nossa, a gente tem uma constelação de povos com matriz de língua diferente, memória ancestral com a sua cosmovisão, contando sobre a origem do mundo, sobre que mundo é esse que nós compartilhamos. E essa herança cultural, ela não pode ser jogada fora quando nós pensamos em constituir comunidades que querem se conhecer, que querem ser potentes na sua presença no mundo, serem positivos na sua presença no mundo, não só colaborando com a predação do planeta, mas sendo positivos no mundo e cuidando desses lugares da Terra onde nós ficamos como guardiões. Como trazer isso para dentro da prática? Como trazer isso para dentro do serviço, digamos, da educação? Considerando que nós estamos falando de uma experiência localizada, com características muito especiais, de engajar pessoas com voluntarismo, com voluntariado, com colaboração, com doação, integrando diferentes formas de serviços para que a experiência se constitua, para que essa experiência seja bem-sucedida. Como que experiências como essas podem crescer sem perder a ternura, digamos? Sem perder essa possibilidade dos espíritos se enxergarem uns aos outros quando a gente reúne uma constelação dessa aqui, né? Seria muito bom pensar nisso. E se o desafio para uma célula criativa dessa é crescer, ou animar outras células, que elas se constituam, que elas sejam capazes também de criar respostas a partir do seu contexto e das colaborações que ela for capaz de criar, de sustentar e de criar, e animar a sua multiplicação na forma de redes, que é a natureza dessa experiência aqui, que eu tive a oportunidade de ouvir,
tive a experiência de ver, experimentar junto com vocês aqui a realidade dessa cultura de rede que já está que está presente, que está na prática. É muito bom a gente reconhecer essa natureza de rede e perceber que tem diferentes pessoas que já são capazes de atuar nesse sentido de rede, conscientemente, não assim por acaso, atravessando, mas com a consciência de que essa atuação em rede, ela tem potência, ela pode ser a maneira de estender uma experiência local e regional para um plano muito mais amplo e, quem sabe, pôr em questão essa ideia capitalista da sustentabilidade. Porque é muito curioso você buscar uma alternativa num campo tão sensível quanto a formação das pessoas, mas querer pagar um tributo ao mercado, pagar um tributo à mentalidade e à ideologia eminentemente capitalista que sustenta as relações globais. Então a gente fica mais ou menos acendendo uma vela para Deus e outra, porque o que é que nós estamos querendo? Nós estamos apostando e acreditando que nós podemos cooperar para ter melhores seres humanos, ou nós estamos querendo formar gente esperta para atuar no mercado? Seja como gerente ou como qualquer outro campeão. Então, perguntar-se. Essa pergunta foi feita na parte da manhã também. E foi muito interessante porque na parte da manhã, o contorno do nosso encontro dirigia essa pergunta para um lugar que é a aldeia. E foi muito bonito ouvir a última fala dizendo para a gente que nem um remédio daqui de fora a aldeia não precisa buscar, porque dentro na floresta, na terra, tem o que precisa, tem a medicina que precisa, que não precisa ir para o hospital, que não precisa comprar o suprimento no mercado. Então ele põe em questão a economia, põe em questão toda a sustentação dessa coisa que está ao nosso entorno, que é o mercado. O mercado ele é invisível, mas ele está em todo lugar. Ele está aqui à minha direita, à minha esquerda, atrás de mim, debaixo de mim, envolvendo os meus pés. Então, assim, o mercado é essa praga invisível que nos cola por todos os lados. Se nós não estivermos vivendo nessa teia dela, a gente tem uma possibilidade muito grande de criar outras vias, constituir outras redes, alimentar outras visões de mundo e admitir mesmo que nós vivemos uma série de camadas de mundo. Ao invés, como disse, achei muito interessante o Marley lembrar que se nós ficarmos a nossa vida toda apontando o que não serve, que está ao nosso redor, nós vamos, digamos, gastar muito tempo da nossa vida fazendo isso, e que a gente podia fazer outra coisa com esse nosso tempo. Eu imagino que uma coisa boa que podíamos fazer com o nosso tempo é admitir que existem camadas de mundos e nós escolhemos colaborar para o sucesso de alguns deles. Um dos que a gente quer cooperar para que ele continue vigorando é um mundo onde os humanos não precisam ser estimulados a virar indivíduos. A gente pode apoiar
a experiência de constituir pessoas e aproveitar o fato de existir muitos povos que ainda têm memória, que têm histórias, que são capazes de compartilhar essas memórias sobre a ideia de como que nós nos constituímos como pessoas, não como indivíduos. E como que essas pessoas podem emergir de um mundo onde a comunidade, onde os coletivos são mais importantes do que o sucesso do indivíduo. Deve ser muito difícil levar esse debate com os pais dos meninos e das meninas, das crianças que estão na idade mais inicial nas experiências da educação. Porque se tem alguns pais que se animam com a ideia de levar suas crianças para uma experiência de educação, digamos, diferenciada, que na década de 70 e 80 era chamada de alternativa, mas a crítica careta dos anos 80 achava que alternativo era hippie. Alternativo é hippie, alternativo é uma coisa que nunca vai dialogar com o mundo real. Então, a próxima geração parou de chamar aquilo de alternativo e começou a chamar de diferenciada. A educação diferenciada é a experiência libertadora da educação alternativa com os freios da objetividade, para enquadrar. Então, se antes você podia fazer a sua experiência inteira na educação que seria chamada de alternativa, agora você só vai fazer a sua escolarização numa experiência diferenciada. Escolarização. Quando você começar a sua formação mesmo, que você vai se preparar para o vestibular, vai fazer um curso técnico e vai para a universidade, aí faz favor que você vai fazer a velha e covarde educação para o mercado, enquadramento. Então, como tratar de um assunto tão delicado desse sem quebrar os ovos? É um assunto extremamente sensível, porque ele é uma escolha, na verdade, sobre em qual dessas camadas de mundo, em qual desses mundos nós estamos investindo a nossa esperança. Que nós queremos que os nossos netos, filhos, bisnetos possam andar. Eu tive essa oportunidade maravilhosa de ter a minha fala agora à tarde, nesse ambiente tão amoroso e com uma comunicação tão pacífica, que trazer para a nossa reflexão a pedra de toque da questão que envolve uma escolha cultural sobre que tipo de educação que nós queremos. Ela é uma questão extremamente difícil de ser enfrentada, eu sei disso. E em alguns lugares do mundo, em alguns outros, sei lá, região, tipo, mesmo nos Estados Unidos, mas na Índia também, comunidades inteiras de algumas regiões decidiram que não iam ficar subordinado ao sistema de validação da educação feito de cima, feito das instituições do Estado ou validado pelo mercado de trabalho. E seguiram formando gerações de meninos e meninas para a vida, não para o mercado.
é uma escolha. E a experiência que vem se constituindo aqui, ela é muito animadora, ela é muito bonita. Eu confio na possibilidade dessa experiência criar de dentro de si mesmo novas pistas para seguir andando. E eu estou convencido também de que a gente não precisa ficar da mesma maneira que nós não temos que nos assegurar da sustentabilidade dessa experiência para dar continuidade para ela. As indicações de sustentabilidade virão uma espécie de garantia para continuar. Eu acho que isso não tem que ser posto como um horizonte, né? E a outra ideia que inspirada no que eu pude conhecer até agora de como que evoluiu essa rede, é que a objetividade de alguém que faz uma ação querendo um resultado deveria também ser minimizada, porque o que importa de verdade é a coragem de estar fazendo hoje o que está sendo feito hoje. É a capacidade, a coragem, a capacidade de mobilizar as energias, as pessoas, os meios para fazer essa experiência. Acreditar que o prêmio dessa experiência ela está acontecendo e não o que ela vai ser. Porque senão nós vamos estar repetindo aquela pergunta feita para a criança: o que é que você vai ser quando você crescer? Eu gostaria de deixar essa exposição de ideias que eu fiz como assunto para a gente conversar. Eu sei que vocês têm experiências, cada um de vocês, que vocês estão engajados em experiências em diferentes pontos dessa rede, trabalhando as mesmas coisas que nós estamos compartilhando aqui. Então agora eu peço a vocês para me deixar nessa exposição por aqui e, se quiserem me dirigir pergunta, abrir uma conversa sobre o assunto, para essa conversa ficar bem assim, ótima. Obrigado a vocês. Perguntas, quem tem? Então, boa tarde, eu sou Eloá, eu sou assistente social da Prefeitura aqui de Paraty, trabalho no CAPES e também estou aqui enquanto integrante do coletivo de mulheres pretas da cidade. E aí, quando você falou a última coisa que você falou, me deixou assim bem intrigada sobre essa coisa de pensar no agora, que eu estou passando por uma seleção mesmo. Estou entrando numa terceira fase e como foi importante para mim pensar depois de uma pós-graduação, né? Eu estou tentando. E aí como que é importante nesse processo, porque as seleções acabam colocando a gente no campo da educação, no lugar de afunilamento, né? Assim, de você consegue ser eleito se você consegue passar por todas as etapas. E aí como que você lida com isso? Eu aqui, depois de ter conseguido me enquadrar nessa escolarização e tudo, e como que é angustiante, enquanto uma mulher já de 36 anos, me colocando nesse lugar de seleção, como foi uma expectativa que me gerou muito sofrimento. E aí, fazendo uma relação com a educação, né,
da educação, de quem a gente se pretende formar, das crianças, e, né? Quando você fala de se colocar diante do hoje, eu fiquei pensando nessa coisa de como relacionar isso com esse lugar das tentativas de fazer. Não sei se eu consegui deixar evidente a minha provocação, né? De como dialogar e transitar entre essa questão que você coloca da gente pensar no hoje, que para mim bateu profundamente, que a gente fica numa expectativa de garantir esse êxito para a criança, para a gente mesmo, nos processos educativos, porque aí tem que pôr numa educação diferenciada, mas ele tem que passar no vestibular, no Enem agora. E aí, enquanto mulher negra, para a gente é muito importante as pessoas negras que conseguem chegar na universidade, mas aí como que trabalha essa frustração de quem não chega? Então, é um pouco fazer essa conversa de como que é importante aplicar isso que você falou, mas que você pudesse falar um pouquinho mais. Noá? Eloá. Sim, Eloá, você me deu a oportunidade também de revisitar aqui na minha memória alguma coisa que na minha comunicação ficou por esclarecer, digamos assim. Aquela ideia que eu falei de um contexto e uma cultura, e depois eu dei os exemplos daqui dessa região de Paraty, do litoral, as outras regiões do nosso país e até de outros países, mostrando os contextos em que essas experiências acontecem. Seria também uma oportunidade de lembrar que, no caso dos povos indígenas no Brasil, né, do lugar e do contexto onde esses povos vivem, a inclusão, né, sair desse lugar, desse contexto e participar da concorrência no mundo do trabalho, no mercado, ele não é uma hipótese, ele não é a primeira preocupação de ninguém que está vivendo no mundo, digamos assim, indígena. Não, um jovem de uma comunidade indígena, ele não está buscando se preparar para o desafio de uma eventual concorrência aqui no mercado de trabalho, que é muito diferente, por exemplo, da enorme população negra, de afrodescendentes negros, que disputam no Brasil a sua inclusão social. As comunidades indígenas, no caso da relação com essas políticas da inclusão, em sentido geral, nós mais sofremos a violência dessa política de inclusão do que buscamos ela. A gente fica tentando ver como que a gente se defende da política de inclusão, né? Como a gente se defende desse assédio, de um assédio de uma cultura majoritária, de uma cultura ocidental que nos assedia o tempo todo. A exemplo do que foi dito aqui, botando escolas dentro das nossas aldeias, onde os professores e a experiência que acontece, a experiência pedagógica que acontece ali, é alienante. Ela não é de autoria, ela é uma invasão de mundos. Por isso que eu usei aquela imagem de camadas de mundo, né? São mundos. Aí sai uma coisa desse mundo aqui, que é, por exemplo, o aparato escola, e vai e se enfia numa comunidade, seja ela os Yanomami, os Guarani ou os Chavante. O que é que aquela comunidade local tem a ver com aquele aparato que é a coisa da escola, aquele disco voador que pousa, às vezes com alienígenas dentro, e que vão começar a fazer uma pregação lá dentro, que não é muito diferente de todas as outras pregações, que é uma mentalidade, é a mentalidade do sucesso individual, da carreira,
da profissão, preparar o camarada para uma coisa de mundo, de mercado. Então, assim, essa escola, quando ela chega nas aldeias, ela é um ponto de confusão, de conflito em todos os termos. Domesticar esse bicho que é a escola, transformar ele numa coisa a serviço de uma determinada comunidade, é um desafio muito grande que poucas aldeias indígenas no Brasil conseguiram fazer isso. Pegar esse aparelho que é a escola e dar um sentido para ele dentro da sua sociedade. Porque numa sociedade que não tem mercado de trabalho e não tem as outras instituições daqui de fora, a escola acaba aparecendo como a principal. Aí fica aquela coisa lá, uma escola, aquela instituição sem pé e sem cabeça, ligada com nada, mas que o único objetivo dela é aculturar a comunidade local. Foi uma oportunidade de eu me lembrar da primeira vez que um editor da revista Nova Escola, como eu estou vendo aqui, todo mundo aqui, a maior parte dos nossos amigos que estão aqui são novos, tem a idade das minhas filhas e dos meus filhos, a maioria, só o Luiz Guilherme, que está com cabelo branco. O tempo que essa revista Nova Escola era a vanguarda da discussão sobre educação no Brasil, era uma revista muito interessante. Final da década de 70 até começo da década de 80, a revista Nova Escola tinha vida. Depois ela foi capturada, sei lá por quê, ela deve ter virado uma espécie de teleescola. Mas quando ela era uma revista de debate sobre educação, me perguntaram: Ailton, o que você acha de levar a escolarização para as comunidades indígenas? Isso não era uma pergunta, né? Lá no final da década de 70, começo de 80. Eu fiquei pensando, eu falei, olha, salvo raríssimas exceções, ninguém está precisando dessa escola. Aí ele disse, mas como? Não é legal uma escola com os professores? Eu falei, olha, a gente tinha que botar em questão essa ideia de escola, era final da década de 70, começo de 80, essa ideia de uma escola como um aparato que vai iluminar o lugar onde ela chega. Está cheio de gente nas trevas, a escola chega e acende a luz. E aí a luz se fez ali naquele lugar. Fica parecendo religião, né? Está todo mundo nas trevas, a religião vai lá salvar. Então essa ideia salvadora da educação era uma ideia que ainda estava muito em voga na época, e que eu disse, olha, no caso, especialmente no caso de povos que são de tradição oral, que por gerações e gerações transmitiram por oralidade a sua cultura, a sua visão do mundo, a sua cosmovisão, vocês tomarem uma pessoa desse lugar, como se a cabeça dele fosse um coité vazio, e encher a cabeça dele com uma tigelinha de arroz, por exemplo, é de uma falta de noção absoluta. A cabeça das nossas crianças não é um coité vazio para você encher ele de coisas. Na época que eu falei isso virou uma chamada da capa de revista Nova Escola, lá naquela época. E um monte de educadores veio brigar comigo depois. E eu estou muito mais à vontade pensando com gente que já passou esse oceano, né, da ideia de iluminação da educação, e que são capazes de dialogar com as outras culturas no termo da criação em cooperação, da cocriação, que quando brincam, estão ensinando e aprendendo. Então, nós andamos muito de lá de 80 até agora na própria ideia do que é
oferecer uma comunicação, uma conexão com práticas que podiam ser consideradas tipo práticas educativas, né? Que a própria ideia já é botada em questão, né? Educar para quê? Para quê? Né? Porque se nós estamos formando as pessoas para elas concorrerem a um cargo, nós, na verdade, não estamos fazendo outra coisa senão treinar as pessoas para o mercado. Quando eu disse que numa experiência que está investindo agora, nessa geração que são esses serzinhos que estão dançando aqui na frente, a gente não pode pensar em abordar esses seres como potencial candidatos a mercado de nada. Pensar agora é pensar neles assim agora, e não neles depois, quando eles forem em outro momento, em outro contexto, outras pessoas. Tá? E você me ajudou a lembrar essa diferença de lugar. A diferença é que, se a escola vai para dentro de uma aldeia indígena, ela precisa ser muito mais vigiada do dano que ela representa ali dentro, do que celebrada como alguma coisa que vai contribuir para a autonomia, para a governança, para aquele povo ser independente. Ailton, querido, eu vou só fazer uma pergunta, uma reflexão. Se vocês acharem todos aqui que não é pertinente, fala que não é pertinente e pronto, já não conversamos sobre isso. Mas a gente se conhece desde uma época em que não existia o que existe hoje, pelo menos para mim, que tenho uma filha de 13 anos, de um outro ser que, querendo ou não, faz parte do cotidiano da educação, que é aquele aparelhinho pequenininho onde entra e sai coisa o tempo todo, e que a gente tem que trabalhar esse relacionamento, que é o celular, e que está cheio de imagens, cheio de histórias, cheio de coisas. Da época que a gente se conhece, a minha experiência disso, desse tipo de imaginário, que esse aparelhinho e outras coisas da comunicação que tem a ver com a tradição oral, que é audiovisual, e que é tão mais presente hoje, eu aprendi lá, com os povos que eu vivi, sonhar. E com o sonho, como hoje aqui, sempre através da arte, das coisas, visualizar o caminho que tinha que seguir. Então, foi um aprendizado que aprendi com os parentes, né? Agora, o meu desafio, minha filha está participando dessa experiência maravilhosa dos Cirandas, recente, e o meu maior desafio é como lidar com essa realidade educativa que estamos tentando fazer, pedagógica, sem arrancar, porque isso não se arranca, porque está na mão de todo mundo, é um meio, não sei até onde, de comunicação real, mas, enfim, como lidar com essas duas formas de imaginário que convivem dentro dela. Vou dar um exemplo típico, né? O Marley falou, eu fico com o meu filho, eu saí do almoço e fui ficar com a minha filha, que resolveu hoje ficar sozinha em casa. Eu falei, como é que está aí? Tá bom? Tá. Ela estava vendo Lorax na televisão, que é uma história que tem muito a ver, no seu imaginário, com muitas questões indígenas, na verdade. E aí, na hora de a gente agradecer a comida, agradecer os índios, e ela agradeceu a natureza. Tudo bem. E a natureza que vinha para ela não era essa experiência, mas uma que estava vindo por um audiovisual que faz tempo que ela quer rever. Tal. Então, são mundos que, delicadamente, a cada momento, eu não chuto da frente, porque não vai adiantar, senão ela vai correr atrás, como todos os outros. Mas eu vou discutindo e conversando. Então, a minha questão é, como, se é que dialoga, aquela força que tem o sonho
nos povos indígenas, com essa realidade que também se vale muito, quem faz isso conhece muito bem isso, e que preenche o universo do imaginário das crianças. Eu acho impossível alguém fazer uma pergunta impertinente aqui. Impossível, não tem jeito. Qualquer pergunta aqui é possível. E é bem-vinda. E faz a gente pensar, né? Não é só você que está preocupada com o poder que essas tecnologias atravessadas, que junta todos os meios digitais e tudo, a tal da convergência digital, o que isso está representando de mudança no comportamento, não só das crianças, no comportamento de todo mundo. E talvez seja mais fácil a gente observar isso nos nossos filhos, né? E porque, de alguma maneira, ele é naturalizado no nossa faixa de idade. Você vai achar mais danoso e grotesco seu filho, sua filha dominado por esse aparato, mas você não vai ter a mesma crítica se é você ou alguém da sua, digamos, da sua geração. É como se nós estivéssemos imunizados contra essa droga toda, e que eles é que são sujeitos a serem capturados. Isso também é uma ilusão. Muito provavelmente essas crianças estão muito mais equipadas do que nós para lidar com essas novas tecnologias. Não se esquecer que toda novidade que aparecer é contemporânea deles, não nossa. E se toda novidade é contemporânea deles e dos que virão depois deles, só falta a gente começar a decidir o que é que eles vão fazer com a novidade. Deixa a novidade para cada uma dessas geração dar conta dela. Alguns de nós que já está lá pelos 60, 70, ainda tem uma dificuldade muito grande de reconhecer essas mudanças que as tecnologias introduziram nos últimos 30 anos, digamos assim. Está muito interessante. Algumas das nossas falas aqui são falas de datação, né? De 30 anos, 20 anos, 40 anos. Eu não queria perder a oportunidade e nem a ocasião de dizer para vocês que o meu querido Álvaro Tucano, que está ali, há mais ou menos, já que nós estamos falando em décadas, há mais ou menos 3 décadas, inaugurou junto comigo um programa na rádio da Universidade de São Paulo, que nós chamamos de Programa de Índio. Éramos nós dois. E uma outra história em comum que nós temos é que, nesse tempo, nós estávamos iniciando a mobilização do que veio a ser isso que vocês às vezes escutam, que é um movimento dos índios, um movimento indígena, né? Quer dizer, é quando os índios saíram daquele lugar que na história eles tinham sido relegados, que é um lugar assim abismal, uma floresta encantada, um lugar que não existe. E de repente essa gente se materializou na rua, o Mário Juruna com aquele gravador dele, gravando as fofocas e falando que os políticos eram mentirosos. Para aqueles políticos da época, a pior coisa do mundo era um índio chavante sabendo usar um gravador, né? Era um fim do mundo. E o gravador era uma novidade. E o Juruna, como uma criança, já estava entendendo o que ele podia fazer com aquilo. E
foi o começo disso que veio a ser o movimento indígena, e que eu e o Álvaro fomos os, digamos, voluntários dessa história de sair pelo Brasil afora, chamando os outros parentes, inclusive os Yawanawá, que é o povo do Biraci, os outros parentes de outras regiões do Brasil, para fazer, digamos assim, uma demarcação, não das terras indígenas, mas demarcar o imaginário dos brasileiros acerca do lugar que nós estamos aqui no Brasil. Não demarcar a terra, Marley, demarcar o imaginário. Eu acho que esse encontro nosso é um encontro que permite a gente visualizar linhas imaginárias do mundo, onde o pensamento dos povos originários, né, daqui das Américas, é persistente, está vivo, quer continuar vivo e quer compartilhar sua visão do mundo com os outros povos. Que ele é muito mais importante que ele seja revelado do que propriamente a coisa física de demarcar o chão, a terra. A terra, a luta histórica pelos territórios indígenas, ele está presente no cotidiano, mas ele está presente no cotidiano porque tem gente de verdade movimentando-se, fazendo ações como essa que nós estamos fazendo aqui, que foram inauguradas por pessoas como o Mário Juruna, que eu mencionei aqui, e o Álvaro Tucano, que está segurando aquele estandarte ali. E, Álvaro, eu não aguento te ver à distância. Vem aqui, por favor, eu quero te pedir uma... Waima Mareva Waima Mareva Waima Mareva La Wapera Waima Mareva Waima Mareva Waima ne nove ya Waima ne